auspiciosíssimo dia. Deixa eu ver aqui. Hoje nós estamos celebrando o auspiciosíssimo dia do... Deixa eu ver aqui, eu nunca me lembro se é aparecimento ou desaparecimento. Hoje é o dia do divino aparecimento de Shri Gadadhar Pandit. Então, todo ano, o grupo Harikatha manda um belíssimo Harikatha de Srila Gurudeva sobre Shri Gadadhar Pandit. E Srila Gurudeva diz o seguinte: se alguém acha que quando Mahaprabhu assumiu o Bhava de Srimati Radhika, ela, Srimati Radhika, ficou como se fosse zero, isso não é correto. Em uma peça de teatro, alguém pode representar o papel de outra pessoa, e aquela segunda pessoa pode ainda assim estar presente. A segunda pessoa cujo papel está sendo representado não se torna zero. Alguém pode representar o papel de Shri, Radha e Krishna. E Radha e Krishna poderão também estar presentes, assistindo. Da mesma maneira, quando o Senhor Shri Krishna assumiu, entre aspas, o Bhava de Srimati Radhika e se tornou Shri Chaitanya Mahaprabhu, ela, Srimati Radhika, também estava presente, observando tudo, como Shri Gadadhar Pandit Ki Jai. Namo Bhaktivinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayati. Então nós prestamos nossas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o principal de todos os Rupanugas e é a personificação, ele é Prakash da Shakti de Mahaprabhu, Shri Gadadhar Pandit. E ele adora Shri Gaura Gadadhar. Srimati Radhika aparece como Shri Gadadhar. Devemos procurar conhecer esse Tattva, o Gadadhar Tattva. Não há diferença entre Shri Gadadhar Pandit e Srimati Radhika. Mas as atividades dos dois são diferentes nos passatempos de Krishna e nos passatempos de Gaura. Em Gaura Lila, em Gaura Lila, Shri Gadadhar Pandit está no humor de um servo, o servo de Mahaprabhu. Nenhuma Gopi, nem mesmo Chandravali, Lalita e Vishaka, pode experimentar o Madanakiya Mahabhava de Srimati Radhika. Krishna experimenta os humores amorosos extáticos de Rudha e Adiruddha, mas não Madanakiya Mahabhava. Shri Gadadhar Pandit, por outro lado, tem Madanakiya Mahabhava. Em Gaura Lila, contudo, este humor de Shri Gadadhar Pandit está encoberto, para que ele possa ajudar Krishna a representar o papel de Srimati Radhika. Sob a forma de Shri Gadadhar Pandit, Srimati Radhika observa e examina, e se há algo de errado em Krishna como Mahaprabhu, ela o corrige. Jai Shri Gadadhar Pandit Ki Jai. Shri Gauranga, ou Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, não é Nagara. Ele, como Krishna como Mahaprabhu, não é Nagara. Ele não é o amante. Ninguém pode servir a Mahaprabhu considerando-se uma Gopi e considerando Gauranga como se Gauranga fosse Shri Krishna. Todos precisam servi-lo em Dasya Bhava, como servo. Ninguém deve pensar, eu sou Lalita, eu sou Vishaka,
ou alguma outra gopi. Isto se chama Gauranga Nagari Vada, uma das diversas apasampadayas. Na época de Srila Bhaktivinoda Thakur, ele identificou 14, se não me engano, 13 ou 14. Depois, na geração de Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, ele tem um artigo que ele escreve que na época dele já havia 35 grupos desviados, ou apasampadayas, 35. Isso no período em que Shri Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj estava no planeta. Então o Gurudeva continua dizendo: é possível que Krishna seja o desfrutador de doçuras conjugais, mas não Mahaprabhu. Mahaprabhu está sempre no papel de uma gopi, Srimati Radhika. Qualquer pessoa pode servir a Mahaprabhu em Dasya Ras, mas não em Madhurya Ras. Nos passatempos de Mahaprabhu, fazer isso seria absurdo. O Shri Chaitanya Charitamrita diz que Gauranga Nagari Vada é Sahajiya. A escritura Shri Chaitanya Bhagavat e todo o nosso Guru Parampara rejeitam esta ideia. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur derrota os argumentos de todas essas apasampadayas. Shri Gadadhar Pandit é Srimati Radhika. E por isso ele experimenta até o nível de Madanakiya Mahabhava. Mas ele, Gadadhar Pandit, quer servir a Mahaprabhu. Ele quer fazer o que Krishna quer. E por isso ele encobre o seu Madhurya Bhava. Shri Gadadhar Pandit sabe o que Mahaprabhu quer. Mahaprabhu quer representar o papel de Srimati Radhika. Desde o comecinho, Mahaprabhu está no humor de Srimati Radhika e canta Krishna Prananata, ó meu amado Krishna. Mahaprabhu veio ao templo de Tota Gopinath, em Shri Jagannath Puri, Mahaprabhu sempre visitava o templo de Tota Gopinath para ouvir Srimad Bhagavatam falado por Shri Gadadhar Pandit, Srimati Radhika, de modo a aprender a como representar o papel dela. Em seu entendimento mais profundo, o Srimad Bhagavatam é, na verdade, as glórias dos humores de Srimati Radhika. Muito lindo. Acho que todo ano eu leio esse mesmo Katha de Gurudeva. E é sempre cada vez mais lindo, né? Vandenanda Brajastrinam Padarenam Abhikshnasam Nashaha Yasyam Hari Katod Gitam Punati Bhuvanatrayam. Repetidas vezes eu presto os meus respeitos à poeira dos pés das mocinhas na aldeia pastoril de Nanda Maharaj. Quando essas gopis cantam em voz alta as glórias de Shri Krishna, a vibração purifica os 3 mundos de Shri Radha. Por que Mahaprabhu vinha ouvir o Katha de Shri Gadadhar Pandit? Como Shri Gadadhar Pandit é Srimati Radharani, ele conseguirá explicar os humores de Srimati Radhika em seus passatempos com Krishna, como são descritos no Srimad Bhagavatam. As explicações de Gadadhar Pandit serão as mais elevadas. E serão também a glorificação suprema aos humores de Srimati Radhika. Essas explicações de Gadadhar Pandit
serão superiores, inclusive, às de Vyasa, Shukadeva e o próprio Krishna. Mahaprabhu veio a este mundo conhecer as glórias de todas as gopis e, sobretudo, de Shrimati Radhika. O Gurudeva cita um verso. Perdão. O Gurudeva cita esse seguinte verso: Shri Gopya Ucho Aksham Vatam Palamidam Naparam Vidamaha Sakya Pashun Anuvive Shayator Vayasyai Vaktam Rajashastutayor Anuve Nujustam Yaina Nipita Manurakta Katakshamoksham. As gopis começaram a falar entre si: ó Sakyas, achamos que para quem tem olhos há apenas algo, uma coisa, que seja objeto adequado de sua visão. O sucesso dos olhos está em contemplar apenas este objeto. Nós não conhecemos nenhum outro objeto. E qual é esse tão precioso objeto de apego para os olhos? É a visão dos dois filhos de Maharaj Nanda, Shri Krishna e Baladeva, acompanhados pelos Gopas, enquanto adentram a floresta levando as vaquinhas ou enquanto as trazem de volta para Vrindavan. Eles trazem as suas flautas contra seus lábios e olham para nós, as Gopas falando, com sorrisos gentis e amorosos olhares de soslaio, repletos de amor. Nesse momento, bebemos a doçura de seus rostos. O Venu Gita, verso 7. Lindíssimo verso. Este verso de Gurudeva, do Venu Gita Srimad Bhagavatam, é falado por Shrimati Radhika e as Gopis quando Krishna vai pastorear. Shri Krishna está atrás e Baladeva um pouco à frente. Krishna toca sua flauta e, enquanto toca, fica procurando Shrimati Radhika. Shrimati Radhika aparece e toma a flauta dele. E ele começa a olhar para ela com olhares de soslaio. Se Shrimati Radhika explica esse passatempo, se ela própria explica esse passatempo, dizendo: meu humor é assim, 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 então esta será a melhor explicação. Então, Shri Gurudeva está exemplificando como Mahaprabhu ia sempre a Tota Gopinath Mandir para ouvir Gadadhar Pandit, porque Gadadhar Pandit pode explicar os humores de Shrimati Radhika perfeitamente. E assim Mahaprabhu vai aprendendo uma lição depois da outra, de maneira a ele saborear os humores de Shrimati Radhika. Aí Gurudeva também menciona outro humor de Shrimati Radhika, é expresso da seguinte maneira, capítulo 47, Srimad Bhagavatam: Mrigayo iva kapindram vivyadhelu dharma striyam akrita virupam strijita kamajanam valim api balim atva vishtayadhaksha vadyas tadalam asita sakyai dustyajas tat kathartaha. Como um caçador, ele, Krishna, peraí. Não é Krishna. Como um caçador, ele, Ram, cruelmente acertou ou atirou flechas no rei dos macacos. Porque foi conquistado por uma mulher, ele desfigurou outra mulher que veio até ele com desejos amorosos. E mesmo depois de consumir todas as dádivas de Bali Maharaj, ele o atou com cordas como
se ele fosse um corvo. Por isso, vamos deixar de lado a amizade com esse menino de tez escura, mesmo que não consigamos parar de falar sobre ele. Então, aqui as Srimati Radhika e as Gopis estão repreendendo Krishna como Vamanadeva, né? Como Ramchandra. Esse verso e o próximo de Gurudeva foram proferidos por Srimati Radhika em Uddhavakyari, quando Krishna morava em Mathura. Os significados mais profundos desses versos foram revelados a Mahaprabhu por Shri Gadadhar Pandit Prabhu. Agora outro verso que Gurudeva cita: Yadanocharita lilakarna piyusha viprut sakri dadana viduta dvanda dvanda dharma vinastaha sapadi griha kutubam dinam utsijadina bahava iha vihanga bhikshu charyam charanti. Isso é também capítulo 47. Ouvir a respeito dos passatempos que Krishna realiza regularmente é como néctar para os ouvidos. Para aqueles que saboreiam, mesmo que há uma só gota desse néctar, uma só vez, sua dedicação à dualidade material está arruinada. Muitas de tais pessoas, de repente, abandonam seus lares e suas famílias. E elas próprias então eles abandonaram seus lares e essas pessoas, viajaram aqui para Vrindavana para perambular por aqui como passarinhos, mendigando para sobreviver. Então, esse é outro verso que Gurudeva cita. Falando sobre a força, o poder, né, de Sadhu Sangha. Que só por ouvir uma gotinha do néctar de Krishna Lila, tantas pessoas veem o seu apego, a sua dedicação à dualidade material se acabar. E Gurudeva diz: Shri Chaitanya Mahaprabhu vinha a Tota Gopinatha Mandir ouvir Gadadhar Pandit, e toda vez que ele ouvia Gadadhar Pandit, o que acontecia? Ele desmaiava. Ele e Gadadhar Pandit desmaiavam. Gadadhar Pandit sabia que Mahaprabhu, ouvindo o seu katha, ele seria mais perfeito ainda ao representar o papel dela, de Srimati Radhika. Srimati Radhika é a diretora da escola do Srimad Bhagavatam. E, deste modo, ela é a mais habilidosa professora do curso de saborear os significados do Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu teve 3,5 companheiros confidenciais no Gambhira. Mas por que Gadadhar Pandit não está incluído entre esses 3,5 companheiros confidenciais íntimos de Mahaprabhu? Ele é superior a esses outros 3 companheiros e meio, mas este é um segredo oculto. Se Shri Gadadhar Pandit estivesse por lá, ou se Shri Gadadhar Pandit fosse ficar na companhia de Mahaprabhu no Gambhira, o humor de saudade de Mahaprabhu não brotaria, não teria brotado. Se ele ficasse na companhia de Srimati Radhika, ele ficaria pensando que ele é Krishna. Então, Sri Gurudeva revelando belíssimos segredos, dulcíssimos segredos. Certo dia, depois de ouvir o Srimad Bhagavatam, Mahaprabhu estava sentado na areia
aqui em Chataka Parvata, que ele sempre considerava ser Govardhana. Ele disse a Gadadhar Pandit: Gadadhar, eu quero lhe dar a minha propriedade mais valiosa. Você vai aceitar se eu lhe der? E aí Gadadhar Pandit concordou e Mahaprabhu diz: esta é a propriedade do meu coração. E aí o que ele fez? Ele começou a escavar na areia e disse: meu Prananata, a querida riqueza da minha vida, a querida fortuna da minha vida, perdão, meu Pranadhana, a querida fortuna da minha vida está aqui. E aí, Mahaprabhu, nesse passatempo lindíssimo, no humor de Srimati Radhika, ele deixou aparecer a cabeça e a coroa de Gopinath. E os outros devotos começaram a ajudá-lo a revelar a sua forma. Mahaprabhu então pediu a Shri Gadadhar Pandit: por favor, leve-o com você e o sirva pelo resto da sua vida. À época do seu desaparecimento, Mahaprabhu entrou na deidade de Tota Gopinath. Mahaprabhu partiu desse mundo aos 48 anos de idade, quando Gadadhar tinha 47. Assim, morrendo de saudade de Mahaprabhu, Gadadhar Pandit rapidamente ficou parecendo uma pessoa idosa e também desapareceu. Nós constatamos naquele passatempo de Shri Krishna com Sudama que a esposa de Sudama, Vipra, parecia uma pessoa idosa. Ela era jovem, mas estava esquálida como uma pessoa idosa, sem praticamente volume de seio e sem forma, sem curvas. Ela estava quase como um esqueleto. Da mesma forma, em seu sentimento de profunda saudade de Mahaprabhu, Shri Gadadhar Pandit também pode ter parecido, também parecia ter essa mesma aparência, né, que a esposa de Sudama. Aí Shri Gurudeva também fala em outro darshan de Gadadhar Pandit Prabhu. Ele diz que Gadadhar Pandit está sempre servindo a Krishna. Em Krishna Lila, tudo que Krishna deseja, Srimati Radhika sempre o serve mais do que Chandravali, Lalita, Vishaka e as outras. Todo o humor de Srimati Radhika está em satisfazer Krishna. Em Mahaprabhu Lila, como Krishna quer saborear o seu próprio eu, ele assume o humor de Srimati Radhika e ela responde convenientemente. Aí o Gurudeva está colocando o que ela pensa. Ele quer isso, por isso não devo perturbá-lo. Se eu puder ajudá-lo em seu humor, este será o meu serviço a ele. Assim pensa Srimati Radhika. E Gurudeva pergunta se nós entendemos. Vocês entendem? Quando o Mahaprabhu exclamava Krishna, Krishna, ó Prananath, Srimati Radhika estava ali, mas como uma serva obediente. Ela estava em Dakshina Bhava. Ela estava, nesses momentos, ela manifestava o seu Dakshina Bhava, o seu humor de submissão. O relacionamento de Das é sempre desse humor de Dakshina, de submissão. Shri Gadadhar Pandit era mais Dakshina, mais submisso ainda do que Rukmini. Às vezes Rukmini
manifestava um pouco de man, de raiva amorosa transcendental, ou de humor, assim, de humor ciumento. Rukmini fazia isso às vezes, mas Shigadada Pandit não era assim. Se Shigadada Pandit expressasse um humor vamya, que é um humor de esquerda ou não submisso, do grupo de Srimati Radhika, teria sido desfavorável para o humor de Krishna como Mahaprabhu. Gadadhar Pandita sempre pensava assim: eu sou servo dele. Se ele dissesse, meu querido Krishna, meu querido amado, então o humor de Mahaprabhu ficaria perturbado. Aí Tunga Vidya Dili pergunta: isso acontecia em Puri? Mas como era o humor dele em Navadvip? Aí Gurudeva responde: em Navadvip também. Naquela época, Gauranga também exclamava Krishna, Krishna, e não Radha, Radha. Mas ao mesmo tempo, ele não estava bem treinado, ele ainda não tinha sido admitido na escola de Vishaka, Shri Ramananda Raya. Naquela época também, Gadadhar Pandita sempre o servia como um servo obediente, encobrindo todos os seus humores de Srimati Radhika. Aí o devoto faz outra pergunta. Em Nitya Navadvip Dham, quando o humor de Mahaprabhu está em Nitya Navadvip Dham, Navadvip, do mundo transcendental, Gadadhar Pandita também está lá no mesmo humor? Srila Gurudeva responde: sim, o mesmo humor. Gauranga não era Nagara. Nós nunca o aceitamos como a Nagara, como o amante. Aí tem para terminar uma citação de Srila Prabhupada que diz: um exemplo semelhante é o do Senhor Chaitanya. Embora ele seja o próprio Krishna, ele apareceu como devoto, não como a suprema personalidade de Deus. Nós devemos aceitar o humor do Senhor em particular. Nós devemos aceitar o humor do Senhor em suas manifestações específicas e devemos adorá-lo naquele humor. Como o Senhor Chaitanya é o próprio Krishna, alguns podem adorá-lo da mesma maneira que adoram a Krishna. Mas Krishna representava o papel de desfrutador e o Senhor Chaitanya o papel de desfrutado. O grupo conhecido como Gauranga Nagari, por isso é considerado um grupo desviado do serviço devocional puro. Isto porque eles dão ao Senhor Chaitanya a mesma, como se diz, o mesmo tratamento que se dá a Krishna, o que Mahaprabhu não apreciava. O nosso serviço, a nossa atitude de serviço deve ser compatível com a atitude do Senhor. Não é que devamos sobrepor a atitude de Krishna sobre o Senhor Chaitanya, ou a atitude do Senhor Chaitanya sobre Krishna, ou a atitude de Krishna sobre Ramchandra, ou a atitude de Ramchandra sobre Krishna. Então esse é um pequeno trecho do que Srila Prabhupada fala sobre Gadadhar Pandit. Então, é um dia muito auspicioso desse calendário, do nosso calendário Gaudiya Vaishnava. Então nós devemos, nesse dia, orar a Gaura Gadadhar. Tem uma foto lindíssima aqui de Gaura Gadadhar nessa postagem. Orar a Gaura Gadadhar.
para que nós possamos conhecer o Manobhishtam, o desejo íntimo dos nossos queridos Gurudevas, e que, conhecendo esse Manobhishtam, nós possamos servi-los para a satisfação deles. Da mesma maneira que nós vemos, Gurudeva explicando como Gadadhar Pandit, por ser a própria Srimati Radhika, como ele é o exemplo de altruísmo transcendental. Está sempre pensando como vou fazer para satisfazer o Gauranga Mahaprabhu. Então é a pergunta que nós devemos fazer também: como é que nós vamos fazer para satisfazer a Shri Gauranga Mahaprabhu? Srila Gurudeva, no ensaio que ele escreve no quinto centenário de Mahaprabhu, em 1986, quinto centenário do advento de Mahaprabhu, ele ressalta, vamos dizer assim, Karuna Shakti, a energia transcendental da misericórdia, da compaixão infinita de Mahaprabhu. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Krishna. Que Mahaprabhu é Mahavadanya. Ele aparece entre nós e ele declara abertamente para a sua Karuna Shakti, que com certeza é uma das expansões transcendentais de Srimati Radhika, do humor de serviço de Srimati Radhika. E ele chega para ela e fala que ele está subserviente a ela, que ele se põe à mercê dela. E por isso, pela misericórdia infinita de Karuna Shakti, pela misericórdia infinita de Shri Gadadhar Pandit, nós hoje presenciamos essa explosão da missão de Mahaprabhu no planeta inteiro. Então nós devemos orar para que possamos participar dessa missão maravilhosamente compassiva de Gauranga Mahaprabhu, fazendo exatamente como ele fez, porque Mahaprabhu, uma das coisas que a gente aprende com o nosso Gurudeva é que Krishna, quando aparece, ele vem beneficiar aqueles bhaktas, aqueles grandes sadhakas, sadhakas muito dedicados, que estavam milhares e milhares e milhares de anos praticando o seu sadhana, a perfeição do seu sadhana, e por isso tem a glória de nascer no ventre de uma gopi em Vrindavan, quando Krishna aparece. Mas quando Mahaprabhu aparece, ele não restringe a sua misericórdia ao Dhamma sagrado de Vrindavan. Espalha a sua misericórdia indiscriminadamente por todos os seres vivos. Por isso, toda vez que nós pensamos nesse Panchatattva, no Senhor Chaitanya sobre 5 aspectos, a gente sempre observa que eles estão nos dando o exemplo de estender a misericórdia deles, estender a misericórdia do nosso Gurudeva para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, através de Harinama Sankirtan, Naga Sankirtan, distribuição de livros, programas de Namahata. A Srila Gurudeva menciona isso. Ele fala assim, que ele diz que vocês devem fazer como nós fazemos aqui. Ele está num festival internacional e fala assim: vocês devem fazer como nós fazemos, darem aulas e palestras como nós estamos dando aqui. Vocês devem sair a Naga Sankirtan, vocês devem distribuir os meus livros, os livros de Srila Sundar Maharaj,
E vocês devem fazer Namahata. E aí Gurudeva termina essa pequena fala dele dentro da sua palestra de encerramento, dizendo: este é o processo. Né? Então, assim, vamos encerrar agora orando aos pés de lótus de Shigadada Pandit, para que ele nos dê a bênção pelo intermédio, né? Por intermédio de nossos Gurudevas, que ele nos dê a bênção e satisfazer o Manobhishtam de nossos Gurudevas e do próprio Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gora Gadadha, 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 Gora Gadadha. Jaya Sachinandan, Jaya Gora Hari, Sachinandan, Jaya Gora Hari, Jaya Gadadhara Pranadana, Nadia Bihari, Gadadhara Pranadana, Nadia Bihari, Gadadhara Pranadana, Nadia Bihari, Gadadhara Pranadana, Nadia Bihari. Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki Jai, Shri Giriraj Maharaj ki Jai, Shri Gadadhar Pandit ki Jai, Shri Gaura Bhakta ki Jai, Mancha Papa Purvishta, Kripa Sindhu Guru Pachitanam Pavani Guru Vaishnava. Jai Shri Radhe, Dandava Pranam, Jai Shri Radhe.